Agora sim, né? Quer te convidar a colocar em pé, amado? Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que está fazendo aqui, Elias? Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas. Por isso, prepare cada coração, Senhor, para sair das cavernas existenciais, das cavernas das frustrações, decepções, para que possamos, como Elias, cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido. Na versão da Bíblia Mensagem está assim: chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. E a palavra do Eterno veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Esses primeiros versículos nos revelam a condição emocional e física desse servo de Deus, que certamente afetava a sua fé e até a possibilidade de agir espiritualmente. O background da história vocês conhecem. É aquele momento onde Elias enfrentou uma situação fantástica. O capítulo 18, ele é o cara que foi um instrumento de bênção de Deus, usado com poder, graça e glória. Mas uma das coisas que nós precisamos estar sempre preparados é para o dia seguinte. E às vezes nós esquecemos de nos preparar para o dia seguinte. Porque tudo o que aconteceu aqui na vida do Elias, no capítulo 18, talvez algum momento mexeu com o ego dele, ou nós não sabemos o que exatamente aconteceu. Mas o fato é que quando ele recebe uma notícia, uma ameaça de Jezabel, o coração dele começa a chorar e ele já começa a reclamar. E ele vai para esse lugar fugindo da presença de Deus, da onde Deus poderia estar. Talvez aqui seja a questão mais difícil para mim e para você. Nós estamos tendo um culto abençoado, um louvor onde eu sei que realmente Deus se fez presente. E eu senti a presença de Deus quando a Edinalva falou assim: toque, né, nas asas do anjo. E eu falei: Deus, eu já estava tocando há muito tempo ali, né? E aí eu falei: amém, que mais gente toque também. E eu já falei aqui, por mais que você não acredite, isso aqui não, faça pela fé, meu amado. Porque talvez a maior experiência na vida de Elias é que realmente ele fez as coisas porque ele sabia quem era o seu Deus. Havia uma experiência de Deus na vida dele. Então, no momento que ele pensou que tinha conseguido a vitória tão sonhada, porque os profetas de Baal haviam sido mortos, a perseguição se intensifica. Você já parou para pensar que no momento parece que as coisas estão agradáveis, estão boas, que vem o levante? E muitas vezes esse levante, ele vem contra os planos e propósitos de Deus. Então há uma situação que eu e você precisamos entender e estarmos nos policiando sempre. É o dia seguinte. É o dia seguinte. Hoje eu tive uma vitória, hoje Deus manifestou na minha vida, mas amanhã nós temos que ter uma prontidão no nosso coração. Elias, quando ele ouviu essa ameaça, ele devia pensar: o que é essa ameaça? Diante de tudo que Deus fez, os sinais da manifestação profética, o que é essa ameaça? A mesma situação do povo no meio do deserto. Quando Deus manda um maná e de repente, só porque faltou uma água propícia, eles começaram a reclamar e a murmurar. Interessante que Elias, ele entra por esse sentimento de autocomiseração, que talvez seja o sentimento pior da sociedade atual: vitimização e autocomiseração. Porque as pessoas não estão prontas e não querem assumir os seus lugares, não querem enfrentar as suas situações. Então o Senhor não havia desamparado em momento algum. Mas Elias desviou os olhos da fé e os colocou sobre a circunstância. Meu amado, o pior momento da vida, da nossa caminhada com Deus, é quando nós tiramos os olhos das promessas, daquilo que Deus está fazendo ou já fez, e talvez nós começamos a olhar para as circunstâncias. Porque as circunstâncias, muitas vezes, em algumas situações, determinadas situações, elas nos trazem medo. Porque quando você olha a situação, você não está vendo a solução. E às vezes, por não enxergarmos a solução, a minha alma e a sua alma podem entrar em desespero. Quando nós olhamos a vida dos grandes homens de Deus, que são narradas na palavra de Deus, eles eram pessoas com seus limites, como eu e com você. Ele tinha suas angústias, tinha os seus medos, tinha os seus traumas. Dá para estudar a personalidade de cada um deles citado aqui. Mas
os vitoriosos tinham algo em comum que precisamos entender. Primeiro, eles conheciam seu Deus. Segundo, eles se entregaram a uma verdade de que Deus está no controle e no comando da vida deles. Então, é isso que tem que fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Para onde que nós estamos olhando e para onde que os nossos olhos estão fixados. Quando nós avançarmos nessa verdade, aí nós começamos a caminhar no sobrenatural de Deus. Então, em sua fuga por causa do medo, ele se esconde em uma caverna. E ali, em vez de repreendê-lo, o Senhor aparece e faz uma pergunta: o que fazes aqui? Meu amado, quais são as cavernas que talvez eu e você, por circunstância qualquer, nos escondemos? Por que o coaching tem feito tanto sucesso hoje? O coaching tem feito tanto sucesso porque ele trabalha uma situação que a neurolinguística já trabalhou lá atrás, o Dale Carnegie já trabalhava isso, e você vai para as filosofias existenciais, o epicurismo já trabalhou isso, Platão já trabalhou isso, porque o vazio do homem é o mesmo, e a angústia do homem é o mesmo. E o que é a proposta dessas linhas humanistas como o coaching? É oferecer talvez um paliativo, alguma coisa de que você é o cara, você pode, siga esses pontos aqui. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que isso também se torna uma religiosidade. Porque quando a religiosidade, você está seguindo pontos, mas você não tem base, você não tem estrutura, você não tem uma experiência com Deus, não adianta nada você vir todo domingo aqui, gostar do culto, sentir a presença de Deus, mas durante a semana você não fazer uma entrega. E essa entrega é individual. E essa entrega tem que ser uma entrega de quebrantamento, de reconhecimento. É uma entrega de confissão de pecado, é uma entrega de mudança de paradigmas. É isso que nós precisamos compreender na nossa caminhada existencial. Muitas pessoas estão se sabotando por causa de medo, por causa de angústia, por causa de solidão. Pessoas que ainda não aprenderam a conviver consigo mesmo e querem ter um relacionamento. Então nós estamos vivendo um mundo naquilo que o Balmer fala, numa superficialidade líquida, onde as pessoas precisam entender qual que é a questão sólida que nós vamos nos estruturar. Elias teve uma experiência tremenda com Deus, mas na hora de uma ameaça qualquer, a alma dele falou mais alto e ele vai se esconder numa caverna. E quantas vezes eu e você não corremos o risco, talvez de uma situação X, Y, nós deixamos de olhar para tudo aquilo que Deus já fez e nós íamos esconder nessas cavernas existenciais. Ali entrou numa caverna. A palavra que eu escolhi, que é a palavra entrar, no hebraico é a palavra bou, tá, que significa ir em direção contrária. Errou o caminho. Está na contramão. Quantas vezes pessoas podem estar na contramão da história que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Santo Agostinho falava sempre que a alma dele descansava e só encontrava refúgio, refrigério, quando a alma dele encontrava com o Senhor. E a frase famosa que Pascoal, um outro filósofo, vai tentar combater, e muitos outros vão escrever, favorecendo essa frase, dizendo: não existe um vazio existencial dentro do homem que só Deus pode preencher. O problema todo é que nós queremos preencher com a religiosidade, com religião, com igreja, com achismos. E nós esquecemos que aquilo que Deus procura é que eu e você possamos preencher esse vazio com a palavra dEle. A palavra de Deus não volta vazia. Há uma profecia do Senhor e Ele diz: a minha palavra não voltará vazia. A promessa que Ele faz em Isaías 9 é essa: a minha palavra, ela se cumprirá. Hoje de manhã nós estudamos sobre a tribo de Zebulon. É uma das tribos que eu amo, porque além de ser uma tribo boa em flechas, ela é boa em espada, ou significando espiritual, uma tribo que conhece a palavra e uma tribo que acreditava na intercessão. Porque se tem um ministério que eu acredito, ainda estava conversando com o José sobre as cores das becas, né? E eu esqueci a minha em casa, eu falei: não, a minha tem que ser azul, porque eu creio na intercessão. Aí eu falei para ele: vou te comprar amarela, porque você gosta de pregar e ensinar. Eu falei, brincando entre nós, mas eu creio tanto na intercessão, meu amado, que é para mim um dos departamentos mais gratificantes, porque é tremendo você contar com pessoas guerreiras, que acreditam e que sabem, e que oram para que a minha vida e a sua vida não vá para a direção errada. Nós precisamos avançar para aquilo que Deus estabeleceu. Então, em nenhum momento, Deus havia desamparado a Elias, e o suprimento era real. Se você ler o capítulo 18, o que Elias precisou, Elias teve.
Mas na hora do medo e da angústia nós não enxergamos nada. Então não podemos julgar e culpar o profeta, amado, porque em muitas situações também queremos esconder em nossas cavernas existenciais, com medo de tomar decisões, com medo de avançar para o novo que Deus tem para a minha vida. Eu brinquei essa semana com a pessoa, uma vez que eu já falei aqui, que nós precisamos entender uma diferença entre você entregar sua vida para Jesus, ser um cristão, e a diferença de mudar de igreja. Porque tem pessoas que só apenas mudam de igreja. Eu era católico e agora eu virei crente, né? Quando eu era católico eu falava cruz credo, aqui eu falo está amarrado. Nós só ficamos mudando terminologia. Não é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida, meu amado. Deus espera que você tenha uma transformação genuína, que aí você vai procurar uma igreja, não porque o pastor é bonito, senão aqui estaria cheio, né? Mas você vai procurar uma igreja onde a palavra de Deus está sendo pregada. Onde você realmente tem a segurança em dizer que ali tem uma palavra que está sendo ensinada. E eu tenho tranquilidade em dizer que todas as pessoas que pregam nessa casa estão fundamentadas nessa palavra. Todas as pessoas que ministram nessa casa estão fundamentadas nessa palavra. Então nós temos que começar a enfrentar os nossos medos. O segredo está em aprendermos a ver as coisas na perspectiva correta. Isso vale para tudo, meu amado. Isso vale para tudo. O problema todo é que se você fica só na perspectiva correta, sem base bíblica, aí você se torna um triunfalista. Ah, eu sou, e eu sou bater a cara no muro. Quantas pessoas batem a cara no muro porque estão vivendo um fanatismo triunfalista e não estão vivendo uma transformação de dentro para fora? O evangelho, até falei hoje de manhã que no hebraico, sempre existe uma palavra externa e uma palavra interna. Então, se tem uma palavra para cura, sarar as feridas, tem a ferida externa e também tem outra palavra para sarar as feridas internas. E aí você vai. Por isso que Deus fala, uma terra que mana leite e mana mel. Uma terra que o leite vai trazer sobrevivência e o mel vai trazer cura existencial. É a promessa de Deuteronômio capítulo 8. Então, quando você começa a olhar para essa situação, a grande lição da vida é qual é a perspectiva correta. E aqui, meu amado, não há segredo, não é a Monte Hebron que tem a resposta, mas é a palavra de Deus. A perspectiva correta é você entender qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. A perspectiva correta é você entender o propósito de Deus no meu dia a dia, é viver esse aqui e agora, o meu eu existencial, mas sabendo que a minha existência se completa em Deus. E aí começa a fazer toda a diferença na minha vida. Eis que a palavra do Senhor veio. Aqui é a palavra dabar. Essa palavra dabar é uma das palavras mais ricas do hebraico. Tem trocentos significados e sempre dentro do contexto, todos os significados são tremendos. Nesse contexto, por causa do verbo que vem depois, da expressão Senhor, que aqui é Jeová, né, o Senhor é único e eterno, essa palavra significa uma palavra de prosperidade, de cura, que traz ou trazer à existência as promessas de Deus. Aí eu botei etc, porque ela tem outro significado. Mas nesse contexto, uma palavra de prosperidade. Porque, sabe o que é interessante? Elias estava tendo riqueza. Ele estava tendo alimento. Ele estava tendo alimento. No meio do deserto, Deus estava servindo ele. Ele não estava passando fome. Os pássaros trouxeram alimento para Elias. Vai ver a história. Ah, tá certo, não era um Burger King. Ah, não era um sushi. Não, meu amado, era a comida e sobrevivência da época que fazia toda a diferença na vida dele. Então ele estava tendo riqueza, mas ele não estava tendo prosperidade. Tem pessoas que são ricas, mas não têm prosperidade. Meu amado, se você tiver que escolher, escolha a prosperidade, porque com a prosperidade, se você tiver riqueza, você vai saber aplicar na sua vida pessoal e também no reino. No reino. Porque quando você começa a entender que o plano de Deus é que com a tua riqueza você vive como o melhor dessa terra, mas que você olhe para o teu vizinho, para o teu irmão e abençoe. Graças a Deus trouxeram a cesta para a terça-feira para uma família que vai vir buscar. Então, às vezes uma cesta básica, meu amado, você não tem a ideia, quem fica aqui durante a semana sabe, a Esther já viu muitas pessoas saindo aqui cantando e orando, dizendo glória a Deus. É só uma cesta? Não. É uma sobrevivência que seja para alguns dias na vida daquela família.
Então, quando você é curado na prosperidade, você é uma pessoa que enxerga o sobrenatural, enxerga o próximo. E trazer à existência as promessas. Aí eu gosto de dabar. Dabar significa você todo dia de manhã dizer dabar. Senhor, traga à existência as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Deus usa sombra e água fresca como ferramenta para nos restaurar emocional, como foi o caso de Elias, e espiritualmente nos chamar de volta aos nossos valores. Qual era o valor que ele estava se perdendo? Que Deus que estava com ele foi o Deus que destruiu os altares de Baal. Que o Deus que estava na vida dele seria o Deus que iria destruir os altares e os inimigos, caso eles venham se levantar contra a vida dele. Ele deveria ter olhado para Jezabel. Jezabel, mexeu comigo, está mexendo com ele. Já viu aquela história? Eu vou falar para o meu irmão, na escola, eu vou falar para o meu irmão, vou avisar meu irmão. Nós também podemos falar isso no mundo espiritual. Vem um capeta encher o saco. Nossa, desculpa a expressão. Se a voz sua estava aqui, ela ia falar, nossa, aquela expressão não foi bacana não, pastor. Então, torrando a nossa paciência. Tá? Para a voz sua, respeita ela. Tá? Então, torrando a nossa paciência. Aí você pode dizer, eu vou chamar o meu irmão mais velho. Eu vou chamar o meu irmão mais velho. E sabe quem é o meu irmão mais velho? Meu e teu é Jesus Cristo, meu amado. Bom de... Qual outra palavra que eu posso pegar? Assim, não, aqui para não ferir o vozinho. A voz sua também é. Bom de pancada. Eu ia dizer de porrada, né? Mas não pode. Não. Ok. Bom de pancada. Tá? São valores que nós precisamos ter. Era esse valor que Elias precisava voltar. Até fiquei vermelho agora. Hein? Esse valor que Elias deveria voltar. É um valor que eu e você precisamos voltar. Um valor onde o altar será destruído, porque eu sei quem é o meu Deus. Então, várias coisas extraordinárias e grandiosas começam a acontecer. Vento lá na caverna, vento, terremoto, tempestade, fogo. Você já pensou? Eu não sei se você teria coragem de continuar dentro da caverna, acontecendo um terremoto. Mas é interessante, como psicólogo, vou dizer uma coisa. O coração de Elias estava tão vitimizado, que ele deve ter pensado, pode vir um terremoto, é melhor morrer mesmo. Que a vida está uma desgraça, não está dando nada certo. Porque tem pessoas que na vitimização, elas conseguem ficar cegas para os sonhos de Deus. Agora imagine, você está lá numa caverna, vem um vento forte. Você continuaria lá? Elias continuou. Mas o interessante, meu amado, aqui, que eu quero chamar a atenção, é que Elias teve discernimento. Mas a sensação de Elias é que Deus não estava nessas coisas. Há muitas igrejas com ventos fortes. Há muitas igrejas com terremotos estéticos e bonitos e maravilhosos. Mas talvez Deus não esteja nesses lugares. Não julgando e não colocando peso. Por isso a minha oração para esse local é que não no terremoto, não nos ventos fortes, mas na sensação de cada um de vocês de saberem e sentir a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. É você sair daqui dizendo, poxa, que culto maravilhoso. Quero voltar domingo para sentir de novo. Mas enquanto eu não volto, durante a semana, eu quero declarar, quero trazer o dabar na minha vida. Eu quero declarar que eu vou sair das cavernas. Eu quero declarar que maior aquele que está na minha vida. Eu quero declarar quando a Ginalva saiu para marchar e declarar que é o perfil e a unção dela. E você... Quando viu aquilo lá, disse, opa, Deus está falando alguma coisa aqui, porque ela deixou o altar para ministrar nas nossas vidas. E não pensar apenas que alguém deu comando para ela sair. É tudo uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de como que você vai olhar as coisas. Então não é o extraordinário e grandioso que supre o coração ou revigora, mas são nos momentos de intimidade, os mais singelos, que revigoram e fortalecem. Timothy Keller, que veio a óbito essa semana, eu tirei de um livro dele. Um homem de Deus, né? Deve estar conversando com a voz Suzy lá no céu agora, né? O pastor Stila leia os seus livros lá em Uberlândia. Não é o extraordinário que Deus está fazendo, mas sabe aonde, meu amado? Onde podemos confessar os nossos medos, de demonstrar nossa humanidade diante daquele que nos ama e trata as nossas vidas. Eu e você precisamos dos nossos Getsêmanes. Eu e você precisamos dos nossos lugares secretos. Eu e você precisamos do nosso lugar do chimarrão. Não que você tenha que tomar, tá? Mas daquele lugar onde você para, onde você se aquieta, onde você realmente vive o sobrenatural de Deus.
Eu tenho um paciente, meu amado, e eu posso dizer isso que eu falei para ele que eu ia falar. E ele muito agitado, muito inquieto, cristão. E ele falou, eu queria, sabe, ser calmo que nem você. Eu tinha uma erva lá, viu, Márcio? Tinha uma das últimas, eu peguei. Falei assim, está aqui, ó, tá pacote fechado. Hein? Dei para ele, eu tinha uma cuia que eu tinha ganhado lá de Curitiba. Eu abri mão. Mas sabe o que foi o resultado? A mãe dele me ligou, pastor, que erva santa. Que erva santa. E ele está fazendo chimarrão, e ele está quieto, ele começou a botar hinos, e ele está tomando chimarrão, ouvindo as músicas, e parece que a coisa está... Eu falei, minha irmã, não é erva, por favor, não é o chimarrão, por favor, sabe o que é? O louvor. Ele se aquietou para ouvir o louvor. Sabe por quê? Muitas vezes nós cantamos e não escutamos. Talvez Guilherme e Edinaldo, uma vez tem que fazer isso aqui, né? Ó, daqui da metade vocês vão ficar cantando, e essa metade vai ficar quieto, só analisando o que está sendo cantado. Depois, vocês vão ficar quietos, analisa o que está sendo cantado e vocês vão cantar. E depois nós vamos cantar tudo junto. Porque às vezes nós estamos cantando, e não paramos para pensar. O que Deus está falando através daquela música na minha vida e na sua vida. Então, é lá que somos tratados, no nosso Getsemane, somos confortados. É lá que não vem não somente estratégias, porque vem estratégia, mas vem as revelações que nos conduzem ao cumprimento da sua vontade. Nós precisamos perceber Deus nas pequenas coisas. Nós precisamos perceber Deus numa Rondon engarrafada, onde você está ouvindo um louvor e você pode começar a dizer, Senhor, eu te amo. E me dê paciência do trânsito, né? Mas, Senhor, eu te amo. Talvez num ônibus ou num terminal central, dizer, Senhor, eu te amo. São frases que nós podemos mandar WhatsApps, né? Para Deus, emoji para Deus. Tá? Onde eu e você vamos ter uma intimidade. Meu amado, é isso que Deus procura. Deus não procura robô. Se Ele quisesse só adoração por adoração, Ele já tinha os anjos. E quer anjos adorando melhor do que a gente, pode ter certeza que eles cantam melhor que eu, pelo menos. Mas Ele nos criou porque Ele queria, além da adoração, relacionamento. Ele queria que eu e você pudéssemos olhar para Ele e dizer assim, Deus, sabe por que eu estou aqui? Porque eu te amo. Eu não estou aqui porque eu fui programado para te adorar. Eu não estou aqui porque eu tenho um culto, ou uma missa, ou um encontro na igreja. Não, eu estou aqui porque eu te amo. Eu vim aqui para dizer do meu coração, tu é o cara, eu te amo. É aquele momento que você começa a entender essa verdade. O que está fazendo aqui, Elias? Se a pessoa que pergunta, Deus pode dizer, rapaz, cria vergonha nessa cara, na boa, sai dessa autocomiseração, para de se trancar nessa caverna existencial, para de choramingar, vai. Deus poderia ter feito isso. Ou Deus poderia ter feito, quer saber uma coisa, você fica chorando aí, que eu vou pegar Eliseu. Eliseu já estava pronto. Mas Deus é um Deus que ama com graça e que Ele realmente pergunta, Silas, saia dessa caverna, você não quer? Eu quero estender a mão. A palavra no hebraico é a palavra pou, é isso mesmo, pou, ou seja, cara, não fique no lugar errado. Não fique no lugar errado. A minha oração é que você entenda que o lugar certo é o altar. O lugar certo é o altar. E esse altar está na minha vida e na sua vida. Hebreus vai falar isso. Eu estou dando aula de hermenêutica, nós estamos estudando alguns parâmetros da lei no livro de Hebreus. É profundo o livro de Hebreus. E ele começa a construir, ele aparece mais de 38 vezes a palavra superior no grego. Porque fala que é algo que Deus construiu de dentro para fora. Capítulo 8 de Hebreus é fantástico, fala que é uma construção. O capítulo 9 fala que essa construção me transforma. O capítulo 10 fala que eu tenho intrepidez de entrar no Santo do Santo. Há uma construção de dentro para fora, que me leva ao lugar certo. Deus só fala assim, Elias, você está no lugar errado, cara. Você está no lugar errado, não é aí que eu tenho para a tua vida. Então precisamos ser restaurados do sentimento de solidão, abandono, que nos leva à atitude de autocomiseração, e assim fugimos do nosso lugar. Quantas vezes pessoas fogem do lugar onde Deus quer abençoar? Eu entendo, meu amado, que a bênção está no teu coração, não é aonde você pisar que é abençoado, abençoado serás, não, aonde pisar a planta dos seus pés será abençoado, mas eu acredito em bênçãos territoriais também. E eu acredito uma unção nessa casa.
Eu acredito numa unção na vida da sua estrutura familiar. Eu acredito numa unção nas suas mãos, nos seus negócios, nos seus afazeres. Eu creio nisso. E isso é inegociável. Isso, como diz o ex-ministro Magre, é imexível. Não se mexe, ninguém toca, ninguém rouba. E não perde a validade. Só que muitas vezes, né, quem gosta de aviação tem um aparelho, não vem ao caso agora, que não vou lembrar, que os aeroportos, principalmente de Curitiba, precisa ter por causa da neblina. Porque sem aquele aparelho, os aviões não conseguem aterrissar quando o dia está muito cheio, assim, obscuro, escuro, né? Aquele aparelho que direciona. Mas, enquanto isso, quantas aeronaves ficam sobrevoando, esperando uma chance para aterrissar? Às vezes, as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor podem estar, que em nome de Jesus não vão estar, tá? Pode estar sobrevoando a minha vida e a sua vida, esperando a legalidade para aterrissar. Em outros momentos, pode estar esperando o momento certo para aterrissar. Amém. Precisamos ter paciência também e esperar o time de Deus. Então, quando Deus cura Elias, ele leva exatamente ele a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Há desafios para Elias após a caverna, sim. Deus não fala, já está tudo bem aí, descansa um pouquinho. Deus fala, não, rapaz, você vai sair daí, você vai ungir aquele rei e você vai escolher a Eliseu como teu sucessor. E aí ele apenas fica esperando o sinal que Deus já havia colocado no coração de Elias, profeticamente, sobre como iria se processar tudo isso. Meu amado, Deus quer nos tirar das cavernas existenciais, para que os nossos amigos, familiares, possam entender aquilo que você entendeu, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Possam entender que só há um intercessor, um mediador, que é Jesus. Não é o pastor, não é o padre, não é Maria, mãe de Jesus. Só existe um mediador, que é Jesus Cristo. É Ele que intercede pela minha vida e pela sua vida. Sabe por quê? Porque foi Ele que morreu naquela cruz. Ontem eu estava estudando sobre os países nórdicos, faz tempo já que eu estou lendo sobre Odin, sobre toda essa divindade nórdica. E uma das coisas que eu achei interessante é uma das situações de uns rituais que eram obrigados a sacrificar 5 moças, né, para a colheita, durante 5 meses, e sacrificar a moça queimada. E elas bebiam um produto lá para não sentir a dor e eram mortas. E quando chega o cristianismo, aí eu comecei a ler sobre o cristianismo, quando chega ali, o maior susto que eles tiveram é de um Deus, e eu já disse aqui em algumas situações, é de um Deus que, em vez de pedir sacrifício, Ele se sacrifica. E aí a pergunta que muitos, e o historiador coloca, que escandalizou, mas então o teu Deus é fraco, Ele morreu. Ele se sacrificou, Ele morreu. Mas quando eles começaram a entender que ao 3º dia, este Deus ressuscitou, e hoje é o nosso intercessor, aí que os países nórdicos começaram a se curvar ao cristianismo. Porque não existe maior amor do que este. Alguém que morre no meu lugar para perdoar os meus pecados, ressuscita porque sabe que amanhã eu posso pecar de novo, e ele ressuscita para ser intercessor meu, e para dizer, perdoa o Silas hoje. Ah, mas ele vai fazer amanhã. Amanhã a gente conversa, pai, mas perdoa ele hoje. Eu intercedo por ele. Isso aqui é uma coisa tremenda. Nós precisamos sair das nossas cavernas para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Victor Frankl escreveu o seguinte: o diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança. Algo pelo que viver além do arame farpado, algo a se agarrar e pelo que se aguardar, algo para que voltar depois que terminasse os horrores daquela guerra. Victor Frankl fala o seguinte: quando eu e você temos algo como esperança no meu coração e no seu coração, nós conseguimos vencer os arames farpados, porque ele escreveu isso no campo de concentração. Às vezes, amados, nós precisamos entender que há uma esperança maior no meu coração e no seu coração. Há uma certeza maior no meu coração e no seu coração. Há uma convicção maior no meu coração e no seu coração de que Deus está vivo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que o Espírito Santo habita em mim
E a cada dia me ensina, me capacita a caminhar e a ser fiel em todos os momentos diante daquilo que Deus estabeleceu. Talvez esse seja a convicção que eu e você como cristão precisamos ter, que é esse avanço. Então, o que nós queremos profetizar? E eu vou só ler, porque hoje nós temos batismo, mas eu quero que você receba isso, porque eu falei hoje de manhã o que é honrar e ser honrado, mas eu quero orar. Então, nesse mês de Zebulon, que é a tribo, para quem não assistiu ao longo de manhã, seremos intercessores e sairemos de nossas cavernas para um tempo de honra e um tempo de sermos honrados. E eu expliquei que uma das maneiras que você pode honrar é quando você realmente entende que um lugar melhor não existe que aquele que é estar na presença de Deus. Em cada momento, em cada situação, em cada caminhar teu, você ter a certeza de que não existe outro lugar melhor que estar na presença de Deus. E ser honrado é quando as pessoas conseguem olhar para você e reconhecer que há um Deus na tua vida. E elas querer buscar esse Deus pela diferença que está acontecendo na tua vida. Quero te convidar, mesmo sentada, baixe a sua cabeça. Pai querido, mesmo sem um ato profético de virem aqui na frente, ou mesmo ficarem em pé, eu quero interceder e eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, e eu quero profetizar, Senhor, que esse mês que nós entramos hoje, 1º de Sivan, que nós não estamos presos a calendário nenhum, Senhor, mas na perspectiva das promessas que tem por detrás, casa honrada, casa abençoada, é um mês de casa honrada, de casa abençoada, que isso venha à existência em cada pessoa, cada família que é representada. Senhor, que esse seja um mês, finalzinho de maio, mês de junho, Senhor, um mês de graça, prosperidade, no nome de Jesus. Amém?